Olá, boa noite, bom dia, boa tarde também, né? Depende da hora que você esteja ouvindo. Esse é o podcast do LP Podcast, né? Um grupo que é formado aí pelos estudantes Ana Júlia, Camila, Claudielen, Gabriel, Pedro e Tainá. Hoje nós discutiremos a respeito do documentário, dito como Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Foi um documentário produzido no ano de 2019, produzido e dirigido por Marcelo Gomes, né, em que vai retratar e explorar um pouco ali da dinâmica do dia a dia dos trabalhadores e dos moradores da cidade de Toritama, no Agreste Pernambucano. Nós começamos agora a discutir e a conversar sobre o tema com o Gabriel. Boa noite a todos. Como começar a falar sobre esse documentário, né? O próprio título, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, ele já elucida algo para a gente que é descrito durante o documentário. Que, na verdade, é uma metáfora, né? Porque os trabalhadores de Toritama, eles se guardam no sentido de que eles preferem abdicar um pouquinho do prazer daquela festa para trabalhar. E o documentário ele apresenta muito isso, através de figuras que aparecem no documentário. Eles mostram o seu dia a dia, de um trabalho muitas vezes árduo. Mas uma coisa que é interessante de se destacar é de ver como essas figuras, elas, embora de certo modo simples, levando a vida que elas têm ali, elas têm uma noção de sociedade, de uma estrutura até hierárquica, vamos dizer assim, e de se ver ali dentro e de entender esse papel. Então, tem muitas críticas que, de forma singela, por essas figuras, por forma bem humilde, são pontuadas. Lá, por exemplo, tem críticas muito assíduas ao capitalismo, a como esse sistema ele é, e como não é necessário a gente ter dinheiro e montantes de dinheiros para ser feliz, né? Então, esses foram aspectos que me chamaram muita atenção durante o decorrer desse documentário. Uma coisa muito interessante também que é citado nesse documentário é que o Marcelo ele comenta que ele foi para lá alguns anos atrás com seus familiares e que quando ele chega agora na atualidade ele percebe uma grande mudança e basicamente Toritama ela é conhecida por ser a capital do jeans. E por isso, o que está funcionando, a economia que é gerada naquela cidade é a partir do jeans. Então, tudo é voltado sobre isso. Ele comenta a questão das máquinas, o barulho das máquinas que é em Toritama. É o tempo todo. Não tem um período de descanso, porque o final de semana, o sábado é para trabalhar, durante a semana é para trabalhar, e no domingo é a feira. E aí, justamente, não tem um minuto em si do descanso do trabalhador. No momento que ele para, é para ter o almoço. E mesmo assim, às vezes, quando eles estão lá, após o almoço, sentado ainda na máquina, alguns trabalhando. E à noite é citado o caso de algumas costureiras que elas vão para casa, almoçam, jantam, e quando jantam, elas voltam para os fabricos para continuar trabalhando, porque existe muito essa questão de eu preciso continuar trabalhando, porque quanto mais eu trabalho, mais eu vou ter. Pronto, isso que Cláudio disse é perfeito, assim, porque acaba abrindo mão, né? Tem umas pessoas lá que acabam dizendo, não, que se a gente trabalhasse fechado, a gente receberia um valor específico, né? A gente teria hora para chegar e para sair e tudo mais, sendo que elas ainda têm hora para chegar e para sair, e por mais que elas trabalhem muito, elas não vão sair de uma situação que é precária, entende? Então, muitos deles têm aquela mente de dizer, não, bom mesmo é trabalhar para você, né? Você não tem um patrão. Mas ainda é um trabalho muito precário, né? São horas e mais horas de trabalho durante um dia, e tem o caso de uma mulher que diz, quem diz que a nossa vida é ruim, está enganado, porque não existe nada melhor do que você receber o seu dinheiro durante a semana e no final de semana você ter uma feira, né? Você ter comida. Pior é quem morre e tudo mais. E assim, de fato, né? Pior é quem está em uma situação de extrema pobreza, de passar fome, enfim, de morrer e tudo mais. Mas, de qualquer forma, ainda é uma situação muito precária, e você vê como essas pessoas não têm aquela visão de
não tanto, né? Não tem aquela visão de é necessário o lazer, sabe? Não só em um momento do ano, que é o carnaval. Tanto que a galera se empolga, né? Vendo tudo da casa, enfim. E o último comentário que eu queria fazer, antes de deixar a Camila aqui levantar a mão falar, é a questão do uso em sala de aula desse documentário, porque ele é muito rico, né? Extremamente rico. Tipo, para você usar, por exemplo, em uma aula sobre Revolução Industrial, né? Porque a gente fica super impactado com o quanto o uso das máquinas acelera a produção e faz com que as pessoas trabalhem diversas horas por dia, e às vezes a gente pensa que ficou naquele momento, né, da história, que ele não continua para hoje. E aí, para resgatar essa visão para os nossos alunos de, olha, a Revolução Industrial foi em 1760, mas a precarização do trabalho, ela continua até hoje. É isso. Perfeito, Ju. Eu vou comentar sobre isso que as meninas e Gabriel já deram início, que acredito que é o foco central, na verdade, desse documentário, que, primeiro, que o documentário é muito bom, porque ele não precisa, o produtor, né, o diretor, ele não precisa tecer críticas nenhuma. Só de você observar, assim, as dinâmicas mesmo, os relatos, para quem está de fora, para quem está dentro é muito naturalizado, né? É muito naturalizado, principalmente sendo de Caruaru. Eu acho que tem de Caruaru e quem tem contato com famílias que trabalham com jeans, não só com jeans, trabalham com a feira, a gente reconhece um pouco desses discursos, né? Porque essa tríade do jeans aqui no Agreste, que é Santa Cruz, Caruaru e Toritama, naturaliza muito esse trabalho autônomo, que é um trabalho que por vezes ele só desumaniza mesmo, né? Porque é o retrato 100% do capitalismo selvagem, em que os indivíduos ali, eles não têm um momento de lazer, eles não funcionam, na verdade, fora da dinâmica comercial. Se você pegar a cidade de Toritama, não existe uma dinâmica social da cidade que se desvincule da feira, ou que se desvincule do jeans. E isso é muito interessante, né, de se analisar, e muito triste, né, porque assim, no documentário, inclusive, e como as meninas já bem citaram, assim, o único momento em que o pessoal para e se dá ao luxo, né, entre aspas, de viver a vida, de tipo, poxa, vou respirar aqui, é quando o carnaval chega. Mas em todas as outras comemorações do ano, e todos os outros dias do ano, eles estão trabalhando ali arduamente em prol de chegar à feira, vender, ganhar dinheiro, mas ganhar esse dinheiro para quê, no final das contas, né? Porque é uma vida, e quem é que vai ganhar esse dinheiro, na verdade? Porque durante o documentário também mostra que a maior parte dos trabalhadores trabalham para, tipo assim, trabalham para si, porque vai dizer qual é o horário que ele quer trabalhar, mas trabalham também para outras pessoas, né? Trabalha na lavanderia de não sei quem, ou trabalha costurando, ou fazendo cerão para não sei quem, ou seja, não independe o trabalho daquela pessoa do trabalho do resto da comunidade, né? E, enfim, é isso. Eu acho que é muito rico para a gente trazer, aproximar a Revolução Industrial, e não só a Revolução Industrial, mas trabalhar direitos trabalhistas em sala de aula, sabe? Falar da importância que é, numa sociedade, você ter o aparato do Estado, né? Tipo assim, porque dentro do capitalismo que a gente vive, e principalmente desse capitalismo selvagem, o Estado e as leis que protegem a gente, elas são vistas de uma forma negativa, né? Mas aí é importante para a gente apontar que, assim, nos dão seguridade. Enfim, é isso. Eu falei demais. Foi mal, pessoal. Voltando um pouco pro assunto que Julinha trouxe, é interessante a gente pensar que esse pensamento que ela traz, né, de tipo, a gente trabalhar para si mesmo é melhor porque a gente ganha mais, a gente vê que no vídeo é algo majoritariamente um pensamento dos jovens. Inclusive, a pessoa que fala isso no vídeo é um jovem. Ele disse que vale mais a pena trabalhar do jeito que ele está trabalhando, porque vai depender dele o quanto ele vai ganhar, né? Ele disse que pode ganhar desde 1.500 ou até mais, vai depender especificamente do quanto ele está trabalhando, né? Porém, no mesmo momento, a gente tem uma pessoa mais velha já dizendo ao contrário, que ele diz que, ok, é bom você ter o seu dinheiro, porém,
é bom você ter os seus direitos, coisas que eles não têm ali, eles não têm os direitos trabalhistas. E ele sabe que eles não têm. Inclusive, ele até fala que preferia estar trabalhando com os direitos, porque aí ele conseguiria mais para frente se aposentar, né? Ele fala que, diferentemente dos jovens, ele pensa mais no futuro do que no presente, que é o que a maioria ali pensa. É interessante pensar e entender que, tipo, eles estão naquela situação, eles entendem que estão naquela situação, eles sabem o que está acontecendo. Inclusive, tem um específico que fala exatamente a frase de quem é pobre vai continuar sendo pobre e quem é rico vai continuar sendo rico. Eu nasci pobre, eu tenho que continuar trabalhando. Inclusive, ele fala sobre a situação que chega a, tipo, ele precisa derrubar árvores de frutas, como coco, né? Porque pagam para ele mesmo ele não gostando daquilo. Mas ele precisa do dinheiro. Então, eles têm noção daquela situação, né? Tanto que o sonho da maioria ali, quando você se pergunta, é ou ter a casa própria ou ser rico, né? O sonho da maioria é ser rico. E já partindo para o final, depois de mim vai vir Tainá, que já está quase acabando os pontos principais desse documentário, mas a gente consegue perceber bastante a questão do desespero que é presente no capitalismo e como as pessoas fazem de tudo para manter um fabrico dentro da sua casa. É justamente o termo utilizado, que é um fabrico de fundo de quintal, é na garagem. As pessoas têm muito essa questão de estar muito ligado à construção do seu próprio fabrico, porque quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mas isso também não vai estar só repercutindo nessa questão de uma sociedade que ela é muito afetada pelo capitalismo, mas também por saúde mental, porque é aquele desespero enorme por fazer mais e ganhar mais. E com isso, eu já vou deixar aberto o palco para se falar sobre o período do carnaval, que as pessoas só tem 2 feriados, como é citado. Começo do ano com o carnaval e o fim do ano. Pode dar continuidade, Tainá. A maioria das pessoas aqui já falou a maioria dos pontos, mas tem uma coisa que, quando eu estava assistindo o documentário, principalmente no ensino médio, que foi quando eu assisti o documentário pela primeira vez, eu lembro de um professor comentando que aquilo parecia muito modelo de Taylorismo e Fordismo. Que por mais que os tempos tenham mudado e algumas pessoas afirmem que não há tanta desse tipo de desse formato de fábricas existentes hoje em dia, continua praticamente a mesma coisa. A roupagem mudou, as pessoas ainda continuam exaustas, as pessoas ainda continuam trabalhando 15 horas por dia, só que agora com a nova fachada de que agora eu sou o meu próprio patrão, de que comigo trabalhando para mim mesma eu vou poder finalmente comprar uma casa, vou poder ascender socialmente e fazendo com que as pessoas trabalhem dia e noite exaustivamente sob uma promessa que nunca vai chegar. Quantas pessoas a gente vai ver que realmente vai ascender socialmente dali? Isso sem falar no problema ambiental, que é uma coisa que eu não vi falar bem no documentário. Só que a causa ambiental que o fabrico de jeans causa em Toritama é assustador. Há pouco tempo atrás, um rio ficou pigmentado de rosa porque uma lavanderia estava jogando pintura no rio. E a empresa foi multada, mas declarou falência e não precisou mais pagar. Então, é algo a se pensar que, tipo, não só acaba com a vida das pessoas, mas acaba também com o ambiente que as pessoas vivem. E eu acho que já está quase dando tempo, então eu vou me despedir aqui. E é isso, muito obrigada. Pronto, então esse foi o nosso trabalho. A gente encerrou alguns pontos. Espero que tenham gostado. É isso, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.